Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com a nossa aula, nosso curso de SQL, certo? E eu recebi essa semana um aluno me pedindo para mim explicar um pouco mais sobre as funções do select, certo? Eu acho bem legal essa questão, pessoal, porque o curso não tá uma mesmice, entendeu? Vocês não estão... eu achei legal o que ele me perguntou, porque isso não é um curso que eu estou dando, eu estou ensinando vocês a trabalhar com banco de dados, entendeu? Então um dia você vai trabalhar só com consulta na sua empresa, tem dia que você vai só criar banco, tem dia que você vai só criar procedure, tem dia que você tem que criar procedure, fazer select, fazer um monte de coisa. Então assim, a gente está trabalhando. Foi legal essa dúvida desse aluno, porque com isso eu vou conseguir explicar para vocês um pouquinho mais sobre o select. Eu montei aqui um cronograma do que eu vou falar hoje na aula. Provavelmente vai ser 2 ou 3 aulas de select. Nossa, Fernando, 2 ou 3 aulas de select. Select é a coisa mais fácil do mundo. Sim, select é a coisa mais fácil do mundo, mas você precisa saber quando usar e como usar. Fernando, não tem lógica o que você está falando. Tem lógica. Acompanhe meu raciocínio. Se você trabalha numa empresa e você tem lá 100 mil linhas numa tabela, aí o seu gerente chega para você e fala assim: eu preciso de um relatório de vendas. Aí você vai na tabela de vendas e lá tem 100 mil linhas. Você dá um select e traz 100 mil linhas, beleza? Beleza, tá. Mas e aí? É isso que ele quer? Verifica quanto tempo demora para fazer esse select, quanto tempo vai demorar para trazer esse resultado. Quanto mais processo o banco de dados tem, mais demorado fica a sua query. O que a gente trabalha hoje, que as empresas hoje buscam muito, é a otimização de query, a performance de banco. O que vem a ser isso? A gente precisa saber o que a gente quer e o que a gente precisa. O que você quer? Eu quero um relatório de vendas mensal. Beleza, então se é mensal, você tem que tirar um relatório de venda por mês, certo? Do dia 1º ao dia 31, correspondente às horas do dia 1º, por exemplo, dia 1º/5 de 2016 até do dia 1º/5/2016 à meia-noite até dia 31/5 de 2016 às 11 horas 59 minutos e 59 segundos, ok? Então você precisa saber trabalhar essas informações. O select não é apenas um select com array, com en, não, tem muita coisa que o select funciona. Você consegue trabalhar muito bem com o select. Então hoje eu vou explicar para vocês algumas coisas do select. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês: Fernando, por que essa estrela ou asterisco? Pessoal, quando a gente trabalha com asterisco, o que acontece? O asterisco, ele traz tudo que tem na tabela. Então, por exemplo, se você tem uma tabela lá, se você coloca select asterisco from vendas, quando você dá um executar, ele vai trazer tudo que tem na tabela de vendas. Tem coisas que eu não vou precisar. Por exemplo, qual que é o código do vendedor? Se é para um balanço, eu não preciso saber quem que é meu vendedor. Eu preciso saber só do valor final. Preciso saber quantas datas, quanto foi vendido. Eu preciso trazer quantos meses foi vendido, quanto foi vendido no mês e fazer a soma. Aí eu posso fazer depois uma função ou verificar qual foi a porcentagem de venda por dia, qual foi a margem de porcentagem de venda por dia, qual foi a margem de porcentagem por semana, por quinzena, qual foi o dia que vendeu mais, qual foi o dia que vendeu menos, entendeu? E por aí você consegue trazer tudo através do select, mas isso você precisa saber, entendeu? Então hoje, a aula de hoje é nada mais nada menos sobre isso. Entender o que é o select, entender para que serve algumas funções do select, ok? Então eu criei uma base de dados aqui chamada estudos, certo? Só pra gente brincar. Aí o Andrezinho me ligou e falou assim: pessoal, é um cenário fictício que eu tô montando. Então o Andrezinho me ligou e falou assim: Fernando, rapaz, eu tô com uns bloquinhos de anotações aqui e eu conheci uma galera aí no WhatsApp, no Facebook aí e tal, e a gente foi trocando em contato e tal, e-mail e tudo, e eu precisava pôr isso numa tabela. Ele me mandou as informações, então eu criei a tabela amigos, certo? Eu criei a tabela amigos. A tabela amigos
do Andrezinho, que é os amigos dele, tem 30 linhas. Como você sabe, Fernando? Olha aqui, ó. 30 rows é linha. Então aqui tem 30 linhas. Legal, Fernando, gostei. Então agora ele tem que, sim, ele me falou pra mim, olha, eu coloquei primeiro o sobrenome da pessoa, depois eu coloquei o nome dela, o e-mail, o sexo e a cidade. Falei, ok, vou criar a tabela pra você. Passado alguns dias, o Andrezinho veio e me ligou. Fernando, eu ganhei dois convites de um evento e eu queria levar uma pessoa. Só que eu queria levar a Tayla. Falei, legal, você quer levar a Tayla? Você poderia ver pra mim qual é o nome? Você poderia ver pra mim o e-mail dela? Posso sim. Então o que eu fiz? Fiz um select asterisco from. Eu gosto de trabalhar assim, pessoal. From tabela amigos. Quando o L, todo mundo já sabe que é quando o primeiro nome for igual a Tayla. Beleza, eu fiz isso, executei e mandei para ele. Só que aí veio a dúvida. Tem 5 Tayla. E aí eu fiquei pensando, 5 Tayla? É 5 Tayla, Fernando. Nossa, e agora? Mas o Andrezinho, ele mora em Maringá. Aí eu falei, Andrezinho, ó, você me pediu o contato da Tayla, eu tô te mandando aí. E aí o Andrezinho mandou um e-mail pra Tayla. Só que ele mandou 5 e-mails. Por quê? Tem duas Tayla, tem uma Tayla em Araraquara, tem uma Tayla em Marília, tem outra Tayla em Araraquara, tem outra Tayla em Presidente Prudente, tem outra Tayla em Maringá. Aí beleza. Aí passado um tempo, passou uns 20 minutos, ele falou assim, Fernando, falei, oi, só que a Tayla que eu quero é a que mora aqui em Maringá, porque eu moro em Maringá, como é que eu vou contratar, vou convidar a Tayla que mora em Araraquara, que é muito longe daqui. Aí eu pensei, se ele quer a Tayla de Maringá, eu vou precisar fazer mais um filtro na tabela. Então eu tenho um select from, ou seja, está trazendo tudo para mim da tabela, select asterisco. From tá vindo da tabela de quem tá vindo? Da tabela amigos. O Eric é quando o primeiro nome for igual a Tayla. Tá. Aí eu preciso falar o que eu preciso fazer agora. Agora eu preciso fazer um jeito de eu saber. E a cidade ser igual a Maringá. Pronto, já tá pronto, fiz. Se eu executar, vai dar erro. O que significa o E? Então eu tenho que saber o que significa o E. O E no banco de dados nada mais é do que um AND, certo? Olha o que vai acontecer agora. Ele me trouxe a Tayla Albuquerque, que o e-mail é albuquerque.tai@yahoo.com, do sexo feminino, da cidade de Maringá. É isso que o Andrezinho precisava. Então foi essa solução que eu entreguei para ele, certo? Falando mais um pouco sobre isso, pessoal, deixa eu ver aqui no cronograma que eu criei aqui. Umas perguntas que eu vi aqui legal, que eu mesmo montei. Eu coloquei aqui como perguntas idiotas, mas não é perguntas idiotas que eu queria falar. Eu só coloquei perguntas idiotas para me destacar. Pessoal, algumas pessoas vão falar assim: aquele cara fez uma pergunta idiota pro Fernando no canal dele. Aquele cara fez uma pergunta idiota no grupo do WhatsApp do curso nosso de SQL. Pessoal, idiota, eu acho que é a pessoa que se acha mais do que as outras. E mais boba ainda, ou sim, uma pessoa que a pessoa não pode ter vergonha de perguntar. Por quê? A sua dúvida de hoje encarece o seu problema de amanhã. Então, não tenha dúvidas, não tenha medo de perguntar. Pergunte. Nossa, Fernando, era só isso? Era só isso. Pronto, mas você tirou aquela dúvida. Imagina se você fica com medo de perguntar e fica aquela dúvida. No futuro você precisa utilizar aquilo ali, você vai ficar com uma dúvida.
não tenha medo de perguntar. Então eu fiz aqui 3 perguntinhas básicas. Ó, e se eu quiser selecionar todas as colunas, posso usar outras coisas ao invés dos asteriscos? Sim, só que vou explicar mais para frente. Então já estou tirando uma dúvida. Se alguém tiver essa dúvida, Fernando, eu posso usar alguma coisa sem ser o asterisco? Pode. O que? Vou explicar mais para frente. Vamos fazer o passo a passo. Outra pergunta: essa estrela é a mesma coisa que asterisco? Sim, é a estrela que fica na tecla F8, fica em cima da tecla 8, né? A gente precisa utilizar o Shift para digitar lá no teclado. E quem tem os teclados numéricos é a mesma tecla, é a teclinha ali de vezes do teclado numérico ali, ok? Há outras características que têm um significado especial como a estrela? O SQL tem outras características especiais ou reservadas. Você verá mais desse tipo adiante, certo? Então, o que eu falei outro dia para vocês, o SQL, ele trabalha de várias formas. Ele tem algumas coisas que é dele, que ele criou para ele trabalhou para ele, certo? Então agora eu vou explicar para vocês mais uma coisinha, para a gente não deixar essa aula muito grande, muito complexa, certo? O que eu queria falar para vocês? Muitas pessoas me perguntam: Fernando, eu tenho dúvida na aspas. Aonde eu uso aspas e onde eu não uso aspas? Simples. Vou explicar para vocês. Você não usa aspas simples em decimal e inteiro. Então, quando o seu tipo de dado for inteiro ou decimal, você não vai utilizar aspas. Então, aqui, por que eu estou utilizando? Porque aqui é varchar. Então, o que é char, varchar, date timer, timer ou timer, step e blob, você vai utilizar aspas, entendeu? O que não vai utilizar aspas é apenas quando você vai digitar números e decimais, entendeu? Como seria mais ou menos? A gente não tem aqui um campo desse, certo? Eu vou só explicar para vocês que a gente não tem aqui um campo desse, mas seria mais ou menos isso aqui, ó. And, por exemplo, ID, eu não tenho esse campo na tabela. ID amigo for igual a 1, certo? Eu não vou utilizar o aspas, ok? Porque quando eu ponho aspas aqui, ele me informa que é um decimal, que é um caractere, que é um varchar, que é um data timer, que é um date timer, que é um timer ou que é um date, entendeu? Então não vou utilizar. Quando é inteiro e decimal a gente não utiliza. Então eu só utilizo aspas para quando a minha consulta for com varchar, char, date timer. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui mais. Char, varchar, date timer, step e blob, certo? É isso daí, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente falar sobre isso. Deixa eu ver aqui. Aspas simples eu já falei com vocês. Vamos lá. Vou falar agora um pouquinho sobre colunas específicas, certo? Então, pessoal, vamos lá. Vou tirar isso aqui. Aí, passado um tempo, o Andrezinho falou assim: poxa, Fernando, eu não quero o sobrenome, eu quero só o nome e o e-mail da Tayla. Eu quero o nome, o sobrenome e o e-mail da Tayla. Eu não quero o sexo e a cidade dela, porque pra mim não vai fazer diferença. Eu já sei que eu já sei que ela é de Maringá e eu já sei que ela é do sexo feminino. Eu preciso só do contato dela, do e-mail para me mandar: oi, Tayla, você aceita ir ao show comigo? Eu tenho 2 pares de convite. Aí eu falei assim, tá, beleza, Zé é fácil. Então o que eu faço aqui, pessoal? Quando você digita o nome da tabela e coloca qualquer caractere, qualquer outra letra, espaço, qualquer coisa na frente, você apelida essa tabela, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um A ponto.
Ah lá, quando eu ponho uma ponta, ele me informa as tabelas, o que tem nessa tabela, quais são as colunas dessa tabela. Isso agora não é tão específico, mas se você vai fazer uma consulta com mais de 2, 3 tabelas, às vezes você tem, às vezes os dois nomes às vezes os IDs são iguais. Por exemplo, você tem um ID, você tem uma chave estrangeira na tabela 1 com a tabela 2, só que você vai confundir. Então quando você coloca a letra A1, você apelida a tabela, e você vai saber o que tem naquela tabela, o que você precisa naquela tabela. Mas não vou fazer isso dessa forma, certo? Vamos fazer da forma bem simples. Então, o que eu preciso? Eu preciso, primeiro eu vou colocar, só que eu vou mudar a ordem. Então, ele precisa do nome. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro, underline, nome. Vou colocar aqui na frente, nome, vírgula. Eu costumo fazer isso, viu, pessoal? Na linha de baixo eu vou colocar o sobrenome, nome. Vou colocar aqui sobrenome e vou colocar aqui o e-mail dela. Então vou colocar aqui e-mail. Então, quando eu executar, o que vai trazer? Olha nas tabelas para você ver lá. Nome, Tayla, sobrenome, Albuquerque, e-mail, albuquerque.tai@yahoo.com. Então, a gente pode fazer várias formas. É legal vocês estudarem, é legal vocês trabalharem essa forma de select. Não vai ficar só nisso. Com o decorrer do tempo, ainda hoje, dia 10 de abril, dia 10 de maio, eu vou estar subindo mais uma aula sobre select, certo? Eu vou fazer algumas aulas picadas para não ficar muito grande. Outra coisa, eu tenho bastante exercício de treinamento de select, entendeu? Que eu tenho aqui, que eu faço, eu fiz alguns exercícios em alguns cursos que eu ministrei para o pessoal exercitar os selects e tudo mais. Então, quem quiser aprender, quem quiser algumas listas de exercícios, alguns exercícios, é só me mandar um e-mail, certo? Me manda um e-mail no fernando.gazeta.dba@gmail.com, ok? Ou, se preferir participar, me chamar no WhatsApp, é 17 991 19 0014, ok? Aí me chama no WhatsApp, a gente troca uma ideia, explico para vocês bastante coisa, tira algumas dúvidas se precisar, e em seguida eu já passo para vocês a lista de e-mail aí. Inclusive a maioria dos alunos que já estão no grupo comigo, já estão fazendo um curso comigo aí dentro do site do Torne-se Programador, eu já criei um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas. Às vezes eu não tô online, ou às vezes eu saí para viajar, tô sem conexão no momento. Então é legal porque os próprios alunos vão tirando dúvida do outro, e você aprende quando você tira a dúvida, porque se você não sabe, você vai buscar a resposta. E quando você busca a resposta, você aprendeu. Se você sabe, você vai buscar para melhorar a sua resposta. Você aprende mais ainda, ok? Outra coisa, deixa eu só abrir um negócio aqui que foi postado ontem no site, na fanpage do Torne-se um Programador, certo? Eu só vou pegar aqui para mim ver aqui, que eu não lembro de cabeça. Me diz aí, qual a sua maior dificuldade ao aprender a programar? Aí vieram muitas pessoas aí algumas pessoas postaram lá no grupo, na fanpage, lá nos comentários. Outras pessoas me mandaram alguns e-mails, alguns contatos via WhatsApp, e falou: Fernando, a minha dúvida é na lógica, minha dúvida é na linha de comando, na linha de codificação, minha dúvida é em alguma coisa referente a orientado a objeto. Pessoal, eu trabalho com banco de dados. SQL Server é uma linguagem para banco de dados, entendeu? Então você tem que saber SQL para manipular o banco. Do mesmo jeito, você tem que saber o C# para criar sistemas, para manipular sistemas, ok? O que eu falo para vocês e gostaria que vocês entendessem: não existe dificuldade nenhuma. Porque quando eu estava na faculdade, eu
tinha dificuldade. Quando eu comecei a aprender SQL, eu tinha dificuldade. Só que para mim aprender o SQL, eu tinha que tirar minha dificuldade. A minha dificuldade, muitas vezes não era dentro da faculdade. Muitas vezes a minha dificuldade, eu tinha que correr atrás. Beleza. Se eu comecei a faculdade há 10 anos atrás, se há 10 anos atrás existisse o site e o portal do Torne-se um Programador, minha vida estaria diferente. Então, hoje, no mercado que a gente tem hoje, na tecnologia que a gente tem na mão, hoje, pessoal, a dificuldade está caindo muito. Hoje a pessoa não sabe fazer arroz. Se ela entrar no YouTube, ela aprende a fazer arroz. A pessoa não sabe fritar um ovo com a gema mole. Se ela entrar no YouTube, ela aprende a diferença de como fritar um ovo com a gema mole e como fritar um ovo com a gema dura. Então, pessoal, eu acho que assim, a dificuldade existe, mas tá aí, as ferramentas estão aí. Então tem um curso de SQL, tem um curso de C#, tem um curso de PHP, tem um curso de HTML, tem um curso de WordPress. Então tem bastante coisa dentro do sistema nosso, dentro do site Torne-se um Programador. Não lembro, Fernando, não sei qual que é esse site. Tá aqui, ó. Torne-se um programador. Torne-se um programador.com.br. Lá tem /aulas. Aí lá vai ter várias coisas. Vai ter aula de C#, vai ter aula de PHP, vai ter aula de SQL, vai ter inúmeras coisas. Aproveitem a oportunidade que tá de graça, entendeu? Eu tenho uma dúvida, Fernando, me liga, me contata. Olha, Fernando, tem uma dúvida, como fazer uma aula particular? É um precinho que você vai me pagar particular, mas eu vou te tirar sua dúvida. Não deixa a dúvida acumulada, pessoal. Dúvida, quando acumula, vira uma bola de neve. É aí que eu queria chegar. Por que, Fernando? Daqui que você queria chegar, nós vamos para Alasca? Bola de neve? Não. Quando começa a confundir muito a cabeça, a gente desanima, a gente para. E não é porque a gente parou, porque a gente tem uma dificuldade, não sabe como tirar essa dificuldade, essa dúvida. E aí o que acontece? Muitas pessoas não querem investir em si própria. Pessoal, vamos entender um pouquinho. O que você hoje investe R$50 numa hora aula de SQL, numa hora aula de C#, numa hora aula de PHP, amanhã você vai estar ganhando, pode ser que 10 vezes mais que esses R$50 aí que você está fazendo, que você pagou na minha aula, na minha aula particular, na aula de qualquer um do pessoal do Torne-se Programador. Então, não deixe ficar confuso, não deixe virar aquela bola de neve. Apareceu uma dúvida, beleza, vou tentar tirar essa dúvida com o Fernando. Se você matou a dúvida, beleza. Se você não matou, você quer esperar mais um pouco, espera mais um pouco então, tranquilo. Só que a questão, aí se você viu que entrou uma nova solução, uma nova informação sobre o banco, você já não entendeu mais, parou, para tudo que você está fazendo. Fernando, eu preciso de uma aula particular sua, qual a sua disponibilidade? Olha, a penúltima aula eu fiquei confuso e eu achei que eu ia conseguir matar essa informação, eu achei que eu ia conseguir tirar essa dúvida nessa aula e acabei ficando mais enrolado ainda. Qual é a dúvida? Me tira minha dúvida. Amigo, estamos aqui para te ajudar, certo? Então, essa foi uma aula de SQL sobre Select. Vai vir bastante coisa sobre Select, vai vir bastante coisa aí sobre como consultar data e hora, como consultar várias informações dentro de uma consulta, subconsultas, há a possibilidade de você fazer 2 consultas dentro de uma só, entendeu? Então a gente vai trabalhar muito sobre isso, pessoal. Então eu queria, antes de mais nada, deixar meu agradecimento. Tá aí meus dados para vocês me contatarem, tá aqui o site do Torne-se um Programador para vocês entrarem lá, dar uma olhada, ver o que tem lá de curso. Entra sem compromisso. Se eu não me engano, tem 70 aulas lá já, parece que de C# lá, que a pessoa que quer aprender, ela começa do zero, ela consegue já sair com o sistema já pronto. Então, quem quer aprender C# tá lá, quem quer aprender banco de dados tá lá, quem quer aprender PHP tá lá, quem quer aprender WordPress tá lá, quem quer aprender HTML, CSS tá lá. Então tem bastante coisa lá, pessoal, ok? Então eu queria deixar aqui meu agradecimento para vocês novamente, um abraço. Em breve já vai ter a nova aula de Select aí para vocês, ok? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, pessoal, também, que é muito importante para mim, certo?
o pessoal fala que o SQ, que quanto mais pessoas no canal, mais visualizações eu ganho dinheiro. Pode até ser, mas quanto mais pessoas, mais me motiva eu a buscar conhecimentos e passar para vocês. Se eu tenho 5 pessoas só no meu canal, eu vou falar, vou fazer mais aula, vou gravar mais aula. 5 pessoas, não tá girando. Quando mais pessoas eu tenho, mais eu tenho ânimo de continuar, mais me dá força de vontade, entendeu? Porque eu sei que tem gente que está gostando, tem gente que está buscando conhecimento dentro das minhas aulas, eu estou conseguindo ajudar pessoas. Isso me deixou muito feliz, ok? Então, quem não se inscreveu, se inscreve no canal aí. E até a próxima aula, beleza? Um abraço para todos.